nos abençoa com a bênção dos 7 trovões. Te agradeço, peço a tua bênção para cada um dos teus filhos, aqueles que não puderam chegar aqui. O Senhor abençoa e abençoa a saúde de cada um. O teu santo nome assim te pedimos. Deus assim abençoe os irmãos também através da internet, vocês que vieram de longe, também o Denilson, de Criciúma, a Jaqueline, está adorando conosco aqui, os demais aqui em volta de Viamão, Alvorada, Canoas. Vamos aproveitar o tempo, vamos ler as Escrituras. Nós estamos com 2 corações na Escritura, né? Nós vamos ao Apocalipse, capítulo 7. A Escritura foi mudada agora no finalzinho. 7 de Apocalipse, versículo 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a ave alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar. Quarta-feira nós estávamos falando aqui sobre o tempo dos gentios. Abrange muitas coisas. Nós sabemos que está chegando no fim. Deus não pode tratar com Israel enquanto Ele está tratando com os gentios. Com os gentios Deus trata como indivíduo. Com Israel Ele trata como uma nação. Essa escritura me veio agora no finalzinho ali, e eu até não pude notar tudo, né, que eu tinha ali, mas vendo, eu ainda tinha mencionado ontem, lá em Santa Maria do Herval, sobre a hora 10ª. E você encontra em São Mateus capítulo 20, a parábola, né, que Jesus está contando, o pai de família que saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. E às vezes é uma simples parábola, e você ligando com Apocalipse 7, 1-3, 4 anjos estavam segurando os 4 ventos da terra. Nós sabemos que vento é, quem sabe? Vento só guerras, né? E os 4 anjos, quem são? Quem sabe? Rita, Alan, Mussolini e Tim. 4 anjos. João viu na visão de Pátio, aquela visão de 2 anos, né? E eles vieram ordenados por Deus para poder destruir a terra,
Isso começou em 1914 e aquela primeira guerra terminou em 1918, exatamente nessa data de hoje. Hoje está completando 100 anos que a Primeira Guerra Mundial parou de uma forma misteriosa. Ninguém sabe quem mandou parar. Simplesmente ela parou misteriosamente. O anjo que saiu do sol nascente, ele parou os 4 anjos. Nós vemos que isso aí continua em 1945, novamente, né? Esses anjos, eles se encarnam em Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann. Agora, a guerra de 1945 já foi diferente da guerra de 1914. A guerra de 1914 foi guerra com teco-teco, né? Agora, de 45 as armas já eram mais sofisticadas. 14, mas quase 30 anos depois, a ciência evoluiu e o mundo praticamente quase foi destruído. Vocês que estudam, né, que já estudaram, sabem sobre isso, porque está na história. Tudo que está na história, quem estuda sabe. Mesmo se você parou de estudar, você continua estudando, lendo a Bíblia, mensagem, um livro bom sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Pessoas que lê livro de medicina, você começa a ficar informado, né? Tem gente que está desinformado das coisas, né? Está fora de tudo, né? Está igual o nativo na selva, né? Ele só sabe sobre a onça, sobre o tigre, sobre o rio, e não sabe nada daqui. Existem pessoas ainda hoje que eles vivem sem conhecer a civilização. São mais bem-aventurados que nós. Vemos que o homem civilizado e que se diz educado, quer ir lá para educar esse nativo, para reverter, para levar doença, pecado, né? Porque eles vivem uma vida sem pecado, praticamente podemos usar esse linguajar, né? Porque eles têm as suas leis e são obedecidas, tem seu governo e é um governo que eles obedecem. Mas voltamos aqui em Apocalipse 7, vamos ler um pouquinho aqui. Então a guerra parou em 1918, hoje está completando 100 anos, né? Hoje é 11/11 de 2018, 100 anos, exatamente quando Abraão completou 100 anos, que Deus apareceu para ele e deu a promessa do filho no próximo ano. Estava vindo no próximo ano. Deus lhes deu a promessa. A parábola dos trabalhadores na vinha, às vezes parece um pouco tedioso, cansativo, mas eu quero ler com vocês porque me veio a escritura na última hora. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos ele que for justo. E eles foram. Agora, vocês têm que lembrar que Jesus está falando das eras aqui, né? Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10,
encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia, né? Quer dizer, ocioso é desocupado, não tem nada para fazer. Hoje a pessoa não tem nada para fazer, ele vai pegar o smartphone, né? Disse-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Essa chamada é a ressurreição, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora do 10º, receberam dinheiro cada um, recebeu igual. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, foram martirizados, foram entregues às arenas, comidos por leões, cerrados pelo meio, sofreram perseguições que nós não estamos sofrendo. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ora, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O irmão Brana pregou várias mensagens dentro desse assunto. Uma delas foi o selo de Deus, a marca da besta. Ele pregou mais do que uma mensagem, uma de 54, outra de 61. A marca da besta, 17 de fevereiro de 61, ele diz: observe, endureceu os seus corações. Agora, quando aconteceu uma completa disputa global após aquele tempo, foi a Primeira Guerra Mundial. Todos os exércitos, as nações estavam se reunindo em um só. Eles estavam redigindo o declínio da Primeira Guerra Mundial. Hoje, ninguém sabe quem foi que fez o Tratado de Paz. Como é que ela parou? De uma forma misteriosa. Nós estamos hoje aqui 100 anos depois. Por que ela parou de uma forma tão misteriosa? Kaiser Wesley disse que ele não o fez. Nenhum general disse haver feito. Ninguém tinha dado a ordem. Mas observe, quão estranho foi isso. Isso aconteceu em 11 de novembro, às 11 horas do dia, no 11º dia do mês, no 11º mês do ano, e na 11ª hora do dia, e às 11 para as 11 da manhã. Por quê? O que foi isso? Deteve, parou misteriosamente. O que fez isso? Procedeu de Deus a ordem para pará-lo. Detenha os 4 ventos. Vento significa guerra e luta. Nós sabemos, até termos Israel de volta à Palestina novamente,
E nós já temos Israel na Palestina. Israel não tinha voltado ainda. Detém os 4 ventos. Isso parou bem ali na 11ª hora. Por quê? Recordam de Jesus falando da 11ª hora? Vocês estão recordando aqui de Mateus capítulo 20? Essa simples palavra. Ela se cumprindo ali. Era o tempo que o Cordeiro ainda estava no trono. 1914, 1918, 1920. Mas em 1945 o Cordeiro sai do trono. Aí estoura a Segunda Guerra Mundial. Agora, a pregação do Cordeiro sair do trono vai muito mais além do que os nossos irmãos aí fora, que são críticos, pensam. O Cordeiro sai do trono no 6º selo, não é no 4º, porque o 4º selo é um selo predito. A parte do 4º selo que ainda vai se cumprir, como do 6º selo também. Deus nesse tempo está tratando com a sua noiva, que está no meio do mundo gentil, um mundo de idolatria, de feitiçaria, confuso, político. Crê em 3 deuses, 2 deuses. Recordo de Jesus falando da 11ª hora, gente, e daquele que veio na 11ª hora, o que ele disse: não sejam surdos, sejam espirituais. Veja o que ele disse. As pessoas da 11ª hora obtiveram a mesma porcentagem que aqueles da 1ª hora receberam. Então o batismo do Espírito Santo tem que ir diretamente de volta e selar o judeu, como o primeiro foi selado. Aquele pessoal da 11ª hora detém os 4 ventos, não deixa o mundo ser destruído, até selarmos os servos de nosso Deus em suas testas. Falando dos 144 mil, mas o irmão Branham já veio e disse: porque parou para que o povo da hora 1/10 entrasse. Este povo aqui. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar esse derradeiro tanto como a ti. Cem anos depois, essa mensagem está tão clara dentro de nós. A revelação de Jesus Cristo 112. Naquele tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. Agora, os judeus, digo, 144 mil, receberão o mesmo Espírito Santo que foi derramado no Pentecoste. O mesmo Espírito Santo que está nos guiando hoje, eles vão receber. Eles não vão receber outro Espírito Santo. A revelação de Jesus Cristo 113. Não será um tempo de tristeza somente para os judeus que lhe rejeitaram como Messias, mas também para os gentios que lhe rejeitaram como Salvador nesse dia. A redenção pelo sangue
não é para os judeus. Eles rejeitaram a redenção pelo sangue. A expiação dos judeus é por tristeza, lamento, choro. O sangue de Jesus Cristo não vai redimir os judeus, porque eles rejeitaram o sangue. Deus cegou os judeus para que nós pudéssemos entrar, para que nós pudéssemos ver. Eles rejeitaram o dia da sua expiação. Eles terão que reconhecer Jesus Cristo como seu Messias. Agora, a mensagem, ela nunca foi explicada, ela é revelada. Não tem como explicar a mensagem de um profeta. É como não tem como explicar a Bíblia. A Bíblia é profética. E nós falamos do pacto de Roma com os judeus. Será um pacto financeiro, não é um pacto espiritual. Porque Roma crê em 3 deuses. A Igreja Católica é uma igreja idólatra, feiticeira. Os judeus têm a religião monoteística, crê em apenas um Deus. Agora, esse pacto será rompido. Agora, eu quero que vocês lembrem uma coisa, que a noiva não estará aqui, mas a igreja vai estar. A igreja não vai estar aqui para ser salva, porque Deus não trata mais com o mundo gentil. Entra o salvo na tribulação, só que tem que ser purificados. As pessoas não aguentam hoje nenhuma dor de cabeça. Você sabe que tem gente crente que, se o filho está para morrer, tem gente crente. Eles vão até na benzedeira. Se é para curar, eles vão na benzedeira. Tem gente crente. Olha, tem gente que vai na Deus e Amor, vai nessas igrejas denominacionais para cantar, para poder pedir oração, para participar daquele manjar deles. E tem diferença de ir na benzedeira? Eu quero apertar vocês nisso aí. Eu estava escutando Anjos Caídos, mandei vocês escutarem ainda hoje. Porque se você segue um pastor que é anjo caído, você também foi anjo caído. Que caíram na palavra. Judas era aquele tipo de crente, né? Com Jesus e também com o culto dos fariseus. Era o Judas. Ele dizia amém com Jesus e dizia amém também lá com o sacerdote. Até que por fim ele vendeu Jesus. Agora, os judeus, eles recebem a sua redenção através de 2 profetas, Moisés e Elias. Às vezes a gente tem que bater nisso para que vocês aprendam isso. Vocês vão lendo a mensagem, isso vai ser esclarecido. Aí repetindo, 1 Ciro 75, a fé de Rabi está nos trovões. Os trovões revelam o novo nome. Novo nome de Jesus hoje é Brana. Mas quem é que vai crer? É a noiva. É só a esposa que crê no marido. Muita gente vai dizer para você que não crê nisso. Sim, tem razão de não crer. Não é a esposa do cordeiro. Ela obedece a ele. Por isso diz as escrituras: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, obedecei-vos.
A mulher é o tipo da igreja. Então, ela obedece a mensagem da hora, que é a mensagem, a palavra revelada ao seu marido. Ela é a mensagem da hora. Ela está sujeita à palavra revelada. A mensagem da hora está sujeita à palavra revelada. Não é o mesmo? É o mesmo. Que no casamento os dois são um. Ainda na revelação de Jesus 131. E ao terminar o tipo de José, há uma coisa mais que quero trazer a sua atenção acerca desse tempo do fim. Recordem quando José falou com seus irmãos e Benjamim não estava com eles. Benjamim é o tipo dos 144 mil que serão salvos, para completar o número dos seus irmãos que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, por Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. Mais de 6 milhões de judeus. Agora, para Deus tratar com judeus, Ele tem que parar de tratar com gentios. Se dá o rato. Porque você só pode ser salvo no tempo. Quando o tempo termina para os gentios, não tem mais salvação aqui para os gentios. Aí é o tempo de Deus tratar com os judeus. Vamos aqui. Você está acompanhando pela internet? Ele lhes falou por meio de um intérprete. José falou com seus irmãos por meio de um intérprete. José sabia o que seus irmãos estavam falando. Ele se criou com eles. Ele conhecia o hebraico, o aramaico. Mas ele estava como governador e tinha um intérprete. E ele sabia o árabe também. Ainda que sabendo o hebraico perfeitamente bem, ele falou a seus irmãos em outro idioma. Sabia você que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era de Babilônia, terminou com uma mensagem em línguas escrita numa parede? Essa era terminará da mesma maneira. Olha, 144, a era de Esbirro. Jeová veio e falou em inglês e foi traduzido. Essa era termina da mesma forma, Deus falando em outro idioma. Agora, Deus não está falando mais no idioma inglês hoje. Nós temos a gravação de Deus falando em inglês. Ele falou em alemão, mas nós não temos a gravação. Mas quando ele falou através de Brana, nós temos a gravação. Mas ele não está falando mais em inglês, porque os trovões soaram num idioma desconhecido. Veja, a era tem chegado no seu fim, a era terminou. A era terminou para nós, mas para o mundo ela continua. E vemos Deus aqui desse outro lado das eras, falando em português. Eu não escuto Deus falando através de francês, através do idioma da Índia. A mensagem de uma só pessoa, que o novo nome é Brana. Que o sétimo selo é Brana. Que o cordeiro saiu do trono. Eu não escuto.
Você não ouve mais Deus falando em outro idioma, nem no espanhol. Agora eu escuto Deus falando em português. Que o tempo acabou. Que a mensagem é de uma só pessoa. Eu escuto Deus em português. Esses são os trovões. Ele diz que eles passaram 7 estrondos em um idioma desconhecido. Você sabe que o português é um idioma desconhecido. O português não estava na Torre de Babel. O português foi criado. Portugal não existia no tempo de Abraão, nem no tempo de Jesus. Eles criaram, os nobres criaram depois aquele país para eles ali e criaram um idioma para eles. Conheço bem a história. E criaram um idioma, como tem um idioma internacional, mundial, que é o Esperanto, que é um idioma criado também. É criado. Vai estudar sobre idiomas, língua, que você vai ver. O português foi um idioma criado. Por isso ele disse um idioma desconhecido. O francês é conhecido. O espanhol é conhecido. O espanhol tinha nos dias de Paulo. O francês também tinha nos dias de Paulo, mas não tinha o português. O italiano, latim, essas línguas oriundas do latim, todas elas, até o inglês vem do latim. Então, quando os trovões soaram, ela veio no idioma desconhecido. Não se falou nem na Torre de Babel. Às vezes uma palavrinha chama tanta atenção da gente. O idioma mais desconhecido. Mas os idiomas é tudo conhecido. Como que falou num desconhecido? Que não tinha, foi criado. Quando ele veio a Abraão, ele criou um corpo. Não tinha. Criou um para Gabriel, outro para Miguel, que não tinha. Vamos lá ver, vamos lá visitar Abraão. Quando ele veio para morrer, ele criou outro corpo no ventre de Maria que não tinha. Corpo aqui para ele morrer. Era tudo veio de pecado. Ele queria falar com a noiva. De Apocalipse 10, 8 a 11. Ele não podia falar em francês com ela. Não podia falar em espanhol com ela. Ele criou um idioma. Onde tem uma palavra que não tem em outros idiomas. Saudade. Só em português. Você sabe disso? Em inglês não tem. Saudade. Nem espanhol tem. Tem tradução. Você sabe que não tem tradução para essa palavra. Então, quando eu estava no quarto, suou. Idioma desconhecido. Estava no idioma desconhecido. Aí Deus teve que levar o Urana numa viagem e dizer: eu te darei um sinal eterno. Deus disse: eu vou explicar para eles. Eles: mas não estou entendendo isso, negócio de sinal eterno, não estou vendo nada. Mas quantos picos tem a montanha? Ele disse: 7. Quantas letras tem o teu nome? Você viu que o Gombrana não pronunciou?
Você pode pegar a fita. Não pronuncia. Ele soletra. Ele diz, quando eles suaram no quarto, foi soletrado. E ele não sabia o que foi. E quando ele pergunta quantas letras tem, o que foi falado no quarto, ele soletra. Aí quando ele manda aquela cartinha áudio para o doutor Lee, saudoso doutor Liveu, ele disse, Lee, grande é o mundo, é o homem, mas B-R-A-N-H-M ele também não pronuncia. Soletra, perfeito, é perfeição. Quando ele prega o 7º selo, 298, o Senhor diz para ele, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Deus já tinha falado essas mesmas palavras com ele, para ele, quando ele pregou as 7 eras da igreja. Não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Deus já tinha lhe alertado. Só que os trovões, o idioma não era o inglês. Só tem um país nas Américas que fala português. Só o Brasil. Inglês, muitos países. Trindade e Tobago, Barbados, Bahamas, Belize, Guianas Inglesa. Muitas ilhas. Aqui no Caribe, que falam inglês. A maioria, tudo fala espanhol. E os trovões não soaram nesses idiomas. Os selos foram revelados, Deus falando inglês, mas os trovões, e o que são os trovões? São as revelações contidas no 7 selos. Estava em um idioma desconhecido, um idioma que Moisés não conheceu, e era um poliglota. Paulo não conheceu. E quando o missionário aqui do Brasil foi aos Estados Unidos, não falava bem o idioma, porque eu conhecia. Não falava bem o português, não tinha boa gramática. As filhas, sim. A mulher também falava com sotaque. Mas não. E ele não podia falar sobre esses trovões. Então o que ele fazia aqui no Brasil? Ele dava os livros, porque ele não podia pregar. Ele só dizia que conheceu o irmão Branco, teve com ele. Quem conheceu ele sabe. Há muitos irmãos que estão aqui que conheceram ele. Eu conheci, esteve na minha casa, fui na casa dele. Mas ele só dava os livros. Né? Ele cria que o irmão José ia ressuscitar o irmão Branco para pregar na ressurreição isolada. Mas aí Deus levanta um nativo para pregar primeiro e segundo etapa. Os trovões veio no ano 2000 ser conhecido pela mãe. Ela já estava formada. Ela já podia engravidar. Uma criança não pode engravidar 12 anos, 11 anos, 13 anos. Não, isso ainda é adolescente. Agora, quando ela chegou no ano 2000, ela já tinha corpo. Ela estava casada, como Maria, ela estava casada, mas agora ela já podia ter relação com o seu marido. Sentir o prazer dos 7 trovões, do novo nome, dos céus revelados, ouvir o idioma desconhecido. O mundo hoje ainda diz assim, idioma desconhecido, idioma desconhecido. Nós sabemos que é o português, porque é o idioma desconhecido mesmo. O mandarim não é idioma desconhecido. Se falasse mandarim, o irmão Branco soletrasse, não era desconhecido, é a língua do chinês.
mas falou no idioma, que foi um idioma que ele não desceu na Torre de Babel para confundir com aquele idioma. Não. Quando ele vem nesse tempo, ele tem um idioma novo, falarão novas línguas. Essa foi as novas línguas que ele tem falado conosco nesse dia. Vou continuar aqui. A abundância de língua nesse dia é mais uma prova que o tempo dos gentios se tem acabado e Deus está voltando para Israel. A tempestade que se aproxima. Numa ocasião se fez a pergunta a Deus: pode esquecer-te de Israel? E o Senhor Deus respondeu para o profeta: qual é a altura do céu? Qual é a profundidade da terra? Meçam. O profeta respondeu: não posso. E logo Deus disse: tampouco posso eu esquecer-me de Israel. Agora, se ele não esquece de Israel, vai esquecer da sua esposa? Tem gente, ontem eu falei, tem gente que é muito desleixada com a vida cristã. Tem gente que é desleixada. Leva de qualquer jeito a vida cristã. Tem gente que nem agradece a comida, nem agradece o salário que recebe. As pessoas são desleixadas, não agradece pela noite, pelo dia que Deus tem dado, não agradece pela mensagem que Deus tem dado. Nós temos que deixar de ser relaxados. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Deus fala no livro de Jeremias. Nós temos que ser firmes e constantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, verso 58. Levar a sério a coisa. Não é levar a sério na hora do hospital, na hora que vai morrer. Às vezes não dá tempo, irmão. Às vezes não dá tempo de acertar o pecado escondido, a mentira. Ele disse: não posso. E logo Deus disse: tampouco posso eu esquecer-me de Israel. E o servo de Israel, o amigo. E ele visitou os gentios para constituir dentre eles um povo para o seu nome, a esposa. Aquela que Eliezer foi buscar, longe das tendas de Abraão, uma parenta sua. Você pensa que ele vai esquecer de nós? Comprou-nos com seu próprio sangue, tem nos dado a revelação dessa redenção nesse dia. Quando João viu a meretriz, diz as escrituras que ele ficou maravilhado, que era grande demais, muito grande. Quando ele viu suas filhas, e o Senhor disse: por que te admiras? Por que estás maravilhado? O irmão Branco teve a mesma visão. Ele viu a igreja da Ásia, da Europa, da América. Ele viu. Ele chorou. Ele se decepcionou. Ele disse: Deus, tudo que nós temos trazido, pregado, tem produzido isso.
A noiva vai passar outra vez. Nós estamos constantes trabalhando nesta obra, levando essa mensagem, incentivando o povo a escutar esse CD, essa mensagem, porque a fé de arrebatamento está nesses trovões. Deus não esquece Israel, vai nos esquecer. É a menina dos meus olhos, Israel. Esse é o último sinal. Jesus disse: quando vires a figueira reverdecendo, então sabeis que hora está muito próximo, a porta. Israel tem começado a ser restaurado. Apenas faz com que um mês que tem a sua própria moeda, em todo aspecto, é cabalmente uma nação. O que estamos esperando? Quando o presidente Jair Bolsonaro disse em colocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o presidente, aliás, o primeiro-ministro de Israel, ligou no dia da vitória. Os árabes se enfureceram. Quem te abençoar é abençoado. Não estamos levando o nome de um homem, não. Nós estamos falando sobre Israel. Falou em abençoar Israel, ganha até a eleição. Agora, se é contra Israel, perde tudo. Veja que Josué fez com aqueles reis. Teve uns que ele prendeu numa cova e deixou lá morrer. O cumprimento do tempo dos gentios e o último sinal que foi profetizado, que será dado aos gentios, já tem sido mostrado nesta nação por todo mundo. Agora, eu estou aqui no parágrafo 100, a tempestade se aproxima. De repente você quer o parágrafo. O último sinal que foi profetizado, que será dado aos gentios, já tem sido mostrado nesta nação e por todo mundo. Não tem mais sinal para os gentios. Nós somos aqui o povo da hora do décimo. Nós não somos de campanha de cura, de maravilha, não. Nós não trabalhamos no calor do dia, na fadiga, não, vamos receber igual. Ele agradou de dar para João isso. Somos da hora décima. Teve um anjo do nascente do sol que intercedeu, que mandou os anjos pararem. Esse é o sétimo anjo. Esse é Elias, o anjo do sol nascente. O último sinal, os Estados Unidos e o mundo viu. Agora, o que está acontecendo agora, a América não sabe. O mundo não sabe o que está acontecendo. É igual aos dias de Sodoma, quando disse: onde está Sara, tua mulher? Com as costas voltadas para a tenda. E ele na América estava com as costas voltadas para a audiência, com os olhos fechados. Esse foi o último sinal. Se você veio de tal cidade, você está com uma roupa vermelha, você mora em tal rua, seu nome é fulano de tal. Esse foi o último sinal.
os americanos pegaram como espetáculo, como um grande homem. Eles não viram que era um sinal de juízo, que Deus estava passando pela América, que era o mesmo Senhor Jesus, mas com um novo nome. Oh, se eles vissem! Mas a noivinha que viu, a prima órfã viu, recebeu a promessa, fora da casa, fora dos Estados Unidos, lá no quintal, no Brasil. Amém. Ele era um desconhecido. Como sabia ele que seu nome era Sara e que era mulher de Abraão? Dez vezes 150. Aí veio os seus 144 mil, que receberão o Evangelho depois que nós. Eles não podem receber ao mesmo tempo que a luz está sobre os gentios. Os judeus hoje estão negando e escondendo isso. Agora, quando a luz, os gentios são tomados. Então o Espírito vem sobre dois para testemunhar a eles. Então os judeus o recebem, que são 144 mil das tribos perdidas de Israel, que receberão o Evangelho, e a noiva será levada. Os 144 mil são das tribos perdidas de